Curioso que já tá chegando o Natal e ver uma criatura demoníaca como o ser humano comemorando uma data como o Natal é algo no mínimo irônico, né? Pois o Natal teoricamente simboliza o nascimento do Salvador da humanidade. Simboliza o momento em que Deus materializou-se no tempo e no espaço. E realmente ver o ser humano comemorando uma data como o Natal é algo muito irônico. Por quê? Porque o ser humano é uma criatura naturalmente anticristo, né? O ser humano é uma criatura anticristo. O ser humano se transformou numa criatura altamente diabólica. Infelizmente essa é a realidade, sabe? O ser humano se transformou numa criatura diabólica. E você vê uma criatura tão diabólica quanto o ser humano comemorando uma data tão sublime quanto o Natal, realmente é no mínimo, do mínimo, do mínimo, algo muito irônico. E eu fico pensando, né, sobre a vida do ser humano e sobre por que Deus criou o ser humano. Porque, sendo Deus uma criatura onisciente, ele provavelmente já sabia no que o ser humano se transformaria, sabe? Porque não existe nenhum mistério para uma criatura onisciente, para uma criatura que sabe de tudo, uma criatura que enxerga amplamente o presente, passado, futuro, sabe? Então Deus, quando criou o ser humano, ele já sabia no que o ser humano viria a se transformar, já sabia que ia dar merda, entendeu? Mas a grande questão é, se Deus não existe nem o se. A questão é, Deus sabendo no que o ser humano se transformaria, por que ele criou o ser humano, então? Pra quê? Qual o propósito? Qual a finalidade de ter criado o ser humano? Sabe, é uma coisa que não faz sentido, cara. Sabe, é a mesma coisa que você ter um filho sabendo que ele vai ser um marginal. Então, pra que você teria esse filho? Se você já sabe no que ele se transformaria, que é um marginal. Então não faz sentido você ter um filho já sabendo, antes mesmo de ter esse filho, que não valerá a pena, pô. Que esse filho só vai te dar dor de cabeça, só vai te dar tristeza, desgosto. Não é? Então não faz sentido. Pra que você tem o filho, então? Já sabendo de tudo que vai acontecer com esse filho. E contigo também, né? Porque os pais, eles estão naturalmente, eternamente vinculados aos seus filhos, sabe? Então surge aquela pergunta, por que Deus criou o ser humano? Qual a finalidade desse ato, dele ter feito isso, por quê? Ou seja, essa daí é uma das várias perguntas sem resposta, sabe? O ser humano se transformou numa criatura demoníaca, numa criatura terrível, sabe? E obviamente esse não era o projeto inicial de Deus. Mas se ele sabia que o ser humano se transformaria numa criatura satânica, então por que ele fez o ser humano, se já sabia disso que ia acontecer? Ou será que ele não sabia? Mas se ele não sabia que o ser humano iria se transformar nisso, então ele não é Deus. Porque Deus realmente sabe de tudo que vai acontecer. Sabe de absolutamente tudo. Então pode ser
segundo esse ponto de vista, que o homem não foi uma criação de Deus, e sim criação de uma outra criatura que se autodenominou Deus. Então, a criatura que a gente chama de Deus e que a gente atribui a ela a autoria da criação da humanidade, essa criatura não é Deus, é apenas uma criatura que se auto-intitula Deus, uma criatura que se fez passar por Deus e que por conta disso nós a consideramos como realmente sendo Deus. Só que não é Deus. Se fosse Deus, não criaria o ser humano. Simples assim. Só se Deus fosse burro, né? Mas Deus não é burro. É onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente vê que realmente a existência do ser humano é uma coisa muito anômala. É uma coisa que não faz sentido, sabe? E quando a gente vê a criatura na qual o ser humano se transformou, a gente é tomado por uma perplexidade absoluta. O ser humano, ele se transformou numa criatura absurda, sabe? Fizeram o ser humano, sei lá, talvez com algum outro propósito, que não esse propósito atual, né? O ser humano se transformou numa criatura patética, doente, maluca, esquizofrênica, avara, irracível, diabólica, satânica, demoníaca. O ser humano é uma criatura terrível, cara. Com raríssimas exceções. Claro que existem pessoas boas. Isso daí é um fato inegável. Existem pessoas boas, mas elas são uma fração infinitesimal comparada à totalidade da coletividade humana. 98% da humanidade é composta por criaturas diabólicas. Os outros 2% são o quê? São Mahatma Gandhi, são Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Jesus Cristo, Krishna, Siddhartha Gautama. Esses aí são a exceção da exceção da exceção da regra. Porque o ser humano naturalmente ele possui muito grande para o mal, para a malignidade. Parece que já está entranhado no ser humano esse pendor para a malignidade. Isso abre muitas outras perguntas, sabe? Por quê, né? A gente fica se questionando por quê que é assim. A gente vê a forma como que o ser humano vive, e para quem está minimamente desperto, você vê que não faz sentido, sabe? Você vê que a existência do ser humano é uma coisa absurda. Uma coisa absurda que não faz sentido. E chega uma data comemorativa como o Natal, toda essa absurdidade fica ainda mais absurda. Porque o Natal deveria ser a data de celebração do nascimento de Cristo Jesus, a luz da salvação do mundo. Deveria ser esse o significado, mas, pô, vê aí, dá uma volta aí pela tua rua no dia do Natal. Vai ver um monte de mendigo, um monte de gente sofrendo horripilantemente, pessoas abandonadas, pessoas desesperadas, vai ter um monte de roubo, um monte de acidente de automóvel, um monte de bêbado pela rua. Isso porque é o nascimento de Cristo, né? Você está comemorando a data simbólica do nascimento de uma criatura de luz, de um ser de redenção, de salvação, de algo bondoso. Mas a nossa índole é completamente diferente da índole de Cristo. De maneira que a gente celebra o nascimento de Cristo
de um modo segregado. Aí as famílias se reúnem, em vez de, sei lá, trocarem abraços, ficam só trocando picuinha, jogando indireto um no outro. Isso daí é patético, é terrível isso. Então a gente volta para aquela pergunta, né? Qual é a finalidade da existência de um ser humano? O que eu percebo é que o ser humano nasceu para sofrer. Que essa vida é uma vida de sofrimento e não tem escapatória mesmo. Você nasceu, você vai sofrer. É uma vida de sofrimento isso aqui. Terrível, terrível. Aí você pergunta, pô, então pra quê, né? Seria melhor que não existisse absolutamente nada disso. Seria infinitamente melhor que o ser humano jamais tivesse nascido. Porque aí toda essa problemática simplesmente não existiria, sabe? Não existiria toda essa tragédia planetária. Então eu fico me perguntando qual é a finalidade da existência de um ser humano. Por quê, sabe? Sei lá, tem que ter alguma explicação pra isso, cara. Porque não faz sentido. A vida de um ser humano não faz sentido. Absolutamente nenhum sentido. Você pode falar aí que o sentido da vida é adquirir patrimônio, juntar patrimônio, vencer na vida, se transformar numa pessoa de status, uma pessoa respeitável, você ter filho, marido, esposa, ter netos, mas isso é uma merda, sabe? Isso daí não causa felicidade nenhuma, só causa mais preocupações do que bonanças, só causa mais intemperança do que temperança. Tudo isso é um grande engodo. Se o sentido da vida de um ser humano for esse, então o sentido da vida do ser humano é uma total falta de sentido. Não faz sentido você nascer para ter filho só, para ter uma esposa, para ter um marido, para comprar uma casa, carro, apartamento e no final morrer. Não faz sentido isso, cara. Porque todas essas coisas, elas causam muito mais sofrimento do que prazer. Mas então surge uma outra pergunta. Por que a vida do ser humano deveria ser uma vida prazerosa? Aí que tá, essa daí é uma pergunta muito provocativa, né? Por que a vida de um ser humano deveria ser uma vida prazerosa? São daquelas perguntas que a gente não consegue responder, né? Por quê? Por que a gente fica tão estarrecido com a existência do sofrimento? Por que a vida do ser humano deveria ser algo além do sofrimento? Só porque eu quero? Só porque você quer? Só porque a gente não gosta de sofrer? É porque a vida teria que ser de uma outra forma? Ou porque nós optamos por isso e pelo fato de termos optado por isso, não conseguimos vislumbrar nada além disso? Porque a maioria das pessoas nem pensa sobre isso, pô. Nem passa pela cabeça das pessoas. Elas vivem num estado autômato de androide biomecânico movido a energia solar e energia eólica e a energia hídrica. Isso nem passa na cabeça das pessoas. São robôs, são um bando de ciborgue orgânicos, são patéticos os seres humanos, sabe? São criaturas patéticas, a grande maioria dos seres humanos. Infelizmente é assim, né? Gostaria de estar falando uma asneira profunda. Quisera eu estar falando algum
vitupério, mas o que eu percebo é isso, que o ser humano é uma criatura terrível, patética, diabólica, e que não existe sentido nenhum para a vida do ser humano. Deixa eu ver se tá gravando esse negócio aqui. Essa coisa de gravar áudio é uma coisa engraçada, porque você clica no botão de gravar, mas nunca tem uma certeza de que ele tá gravando, né? Mas então, qual que é a finalidade da existência do ser humano? É o sofrimento? Nasce pra sofrer? Parece que é isso, né? Porque essa, infelizmente, é uma vida de sofrimento, cara. Uma vida de merda, terrível. O ser humano já nasce dentro de um sonho e o escraviza desde o primeiro momento em que ele dá a primeira respiração, pô. A maioria dos seres humanos estão fadados a viverem escravizados até a morte, pô. A grande maioria dos seres humanos estão fadados a existirem para pagar a conta até a morte e suportar um emprego de merda para conseguir pagar essas contas até a morte e nada mais além disso, porra. Isso é terrível, essa merda. É para isso que nasce o ser humano? Para viver essa merda? Todos os dias até o fim da vida? É para isso, cara. É para isso que fizeram o ser humano? Essa é a finalidade da existência de um ser humano? É isso, não tem nada mais além disso, não? Será que só pode ser isso? Isso é uma merda, pô. Acordar 5 horas da manhã pra se enfiar numa porra de um trem, pra ficar num emprego de merda, chato pra caralho, 8 horas por dia, todo dia, pra ganhar um salário de fome que só dá pra pagar a conta e comprar uma comida pouca e mais nada. É para isso que nasce o ser humano? Esse é o sentido da vida do ser humano? Essa é a finalidade? Estou aqui almoçando, almoçando e gravando esse áudio, né? Mas esse é um pensamento, cara, eu sempre falo isso, esse é um pensamento que simplesmente não passa pela cabeça das pessoas. Primeiro porque são praticamente todos androides biomecânicos movidos a energia solar. E segundo, que não existe tempo para as pessoas refletirem sobre isso. A vida do ser humano é muito corrida. Não sobra tempo nem para respirar, quanto mais para pensar. O ser humano se transformou num robô, numa máquina, sabe? Claro que fizeram o ser humano se transformar nisso, mas o ser humano aceitou, está aceitando e muito provavelmente sempre o aceitará, esse modo de vida. Então, esse pensamento que eu estou levantando aqui é muito raro de acontecer na cabeça das pessoas, muito raro. Então eu continuo me perguntando, pô, qual que é a finalidade da existência do ser humano? Qual que é a finalidade, pô? Sofrer até o final? É essa aí a finalidade? Nasce pra isso? Porque a vida do ser humano é invariavelmente uma vida de sofrimento. A maioria das pessoas sofrem todos os dias até o final. É uma vida de sofrimento, é uma vida terrível. E tudo isso é altamente demoníaco. Sabe, quando a gente analisa toda essa situação humana, sabe, a gente percebe que a gente fica, sei lá, cara, eu particularmente fico mesmerizado. Então você percebe o quão demoníaco é tudo isso e você se pergunta, por quê? Por que que isso existe? O que trouxe isso à existência?
Por que existe o ser humano? Por que a vida do ser humano é essa merda? E o interessante, né, é que existe aquela teoria do livre-arbítrio, que Deus, ao criar o ser humano, deu o livre-arbítrio para o ser humano, para que ele pudesse escolher sobre qual caminho ele iria trilhar. E, pô, se Deus é onisciente, por que ele deu a porra do livre-arbítrio para o ser humano, se desde o princípio ele já tinha a plena certeza de que o ser humano optaria por se transformar numa criatura satânica? Porque isso, Deus já sabia disso, pô. Por que então que ele fez a humanidade, cara? Não faz sentido. A vida do ser humano não faz sentido. O ser humano nasceu para ser escravizado, para se fuder nas mãos de forças ocultas. Felizmente essa é a verdade. Isso é algo muito triste, sabe? Porque você percebe que não poderia, que não haveria necessidade de ser assim, que poderia ser tudo diferente. Poderia ser tudo infinitamente melhor. Mas o ser humano, lamentavelmente, escolheu esse caminho aí. Caminho de escuridão, de treva, de purgatório. O ser humano foi expulso do paraíso, né? Ficou condenado a viver nessa porra aí. Pô, quando o ser humano vivia no paraíso, a vida era algo completamente diferente, pô. Completamente diferente. Não existia morte, cara. Se você parar pra pensar sobre a morte, velho, é uma coisa muito boa, né? A morte é uma coisa boa. Já pensou? Se não existisse morte? Se a gente tivesse que viver aqui eternamente? Já pensou que desgraça seria? Então a morte é uma coisa boa, sim. É uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo a morte também é uma coisa terrível. Porque, pô, durante a vida você cria, né, laços afetivos, você desenvolve algum sentimento de amor por alguma pessoa. E chega um momento em que essa pessoa simplesmente desaparece e você não faz a menor ideia para onde essa pessoa foi, pô. Isso se chama morte. Então a gente está rodeado por acontecimentos terríveis, sabe, cara? Tanto o acontecimento da vida humana, o modo como a vida humana se estabeleceu, e essa coisa da morte também, esse lado terrível da morte, e o nosso destino, sabe, cara? O destino de um ser humano, desde o momento em que ele nasce, velho, é uma coisa... E é muito triste tudo isso, sabe? Eu fico me perguntando o que ainda leva as pessoas a colocarem filho nesse mundo, cara. Deduzo eu que, principalmente porque as pessoas são androides biomecânicos movidos a energia solar, eólica e hídrica e não pensam, né? As pessoas não pensam, não. Não tem como pensar também, né? Não tem como pensar mais. Aí vão numa porra de um baile funk pra extravasar, né? Já que passaram a semana inteira sendo estuprado por um monte de porcaria. Aí quando chega sexta-feira à noite vão pra porra do baile funk, enche o rabo de droga, mete a piroca onde não se deve e aí tem filho.
porque se a gente for analisar essa coisa de um modo racional, não faz sentido, pô. Não faz sentido você colocar filho nesse mundo, um mundo de trevas desse. A vida humana é uma loucura. O mundo que o ser humano construiu é uma merda, é terrível. Pô, como é que você vai colocar uma criança no meio disso tudo, cara? Como é que você vai criar uma criança no meio dessa porra? E outra, como é que você vai sustentar uma criança? Já é difícil pra caralho a gente se autossustentar. Quanto mais tem que sustentar uma criança, né? Tem que cuidar da criança também de outros modos que não o modo material, sabe? Você tem que dar afeto, carinho, amparo, tem que respeitar a criança, tem que educá-la, tem que dar instrução para a criança. Isso não acontece mais há muito tempo. As crianças estão largadas no mundo, sabe? São órfãs. São órfãos de pais vivos. Primeiro porque os pais são escravos, já nasceram escravos. Então, não sobra tempo nem para ver o filho direito, nem para conversar com o filho, nem para saber como que o filho tá. São uns escravos aí que estão aí sendo escravizados. Devem estar nesse exato momento dentro de algum cubículo sendo escravizados, sofrendo pra caralho. Aí o que fazem? Tacam o filho na creche. A creche é uma prisão, uma gaiola. Lá ele recebe um monte de doutrinação por pessoas que só estão ali também para ter um emprego, para conseguir pagar as contas e comprar um pouco de comida. Aí a pessoa vai crescendo nisso, né? Ela já é moldada para se transformar num escravo, numa criatura absurda, num ente demoníaco, para perpetuar todo esse sistema de merda que está aí há milênios, né? Perceba como que a existência desse sistema é uma coisa perfeita, cara. É simplesmente perfeito, sabe? Eles conseguiram criar um sistema de controle perfeito, é perfeito. Não tem falha nesse sistema, é perfeito, pô. Os controladores do sistema são gênios nesse sentido, né? E é impressionante a forma como tudo é moldado pra foder o ser humano, sabe? E a coisa mais diabólica é o modo como tudo tá estruturado para que o ser humano não seja solidário a outro ser humano. Tá tudo estruturado para que o ser humano não seja um irmão pro seu semelhante, sabe? Tá tudo estruturado para o ser humano ser um capeta mesmo, para devorar o semelhante. Está tudo perfeitamente e diabolicamente, genialmente estruturado para o ser humano ser o devorador do próprio ser humano, do próprio semelhante, do próximo ali. Quantas vezes eu já presenciei isso na prática, sabe? Às vezes eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, né? E tô precisando ir para algum lugar. Aí eu peço carona pro motorista e na maioria das vezes o motorista não dá carona. Porque ele não pode dar carona, sabe? Tá tudo estruturado para ele não fazer esse ato fraterno, tá tudo programado para ele não fazer isso nunca. Sabe? Porque se ele der carona pra mim, aí o fiscal vai ver lá na câmera que ele deu carona pra alguma pessoa. Aí vai chegar pro motorista e vai demitir ele. Aí ele vai chegar em casa e aí ele vai falar pra esposa, fui demitido. Ela, por quê? Ah, porque eu dei carona pra um cara que precisava ir pra um determinado bairro, mas estava sem dinheiro. Pô, aí o cara tem 5 filhos pra sustentar. E aí como é que vai ficar a vida dele? Então tá tudo estruturado pro ser humano realmente devorar o outro ser humano, jamais agir de forma fraterna e para perpetuar eternamente a competitividade violenta da vida humana.
Foi tudo moldado pra isso, entendeu? Por isso que a vida do ser humano é uma merda terrível. Por causa disso, pô. Também por causa disso, né? E eu fico impressionado com... Fico impressionado com o poder que o diabo fornece para os controladores do sistema, cara. Um poder, assim, incrível. Filho da puta aí como um Lula, um Temer, um George Soros, um Rockefeller. Porra, não acontece nada com esses caras, bicho. Os caras fazem um monte de merda e não acontece nada. Os caras vivem como deuses, como heróis, como divindades, como criaturas acima do bem e do mal, pô. Sabe? Impressionante o tamanho e poder que o diabo dá pra esses caras, velho. Por isso, os maçons de grau 33, eles realizam tantos rituais de sacrifícios humanos, né? Eles pegam crianças, cara, sequestram crianças. Por isso tá tendo um monte de criança desaparecida sem deixar rastro, cara. Negócio terrível, terrível. Sequestram as crianças, sacrificam elas em rituais satânicos pra Moloch, pra Baal, pra Astaroth. E tudo pra conseguir subir de nível, né? Pra conseguir poder. Pra ser um homem bem sucedido. Puta que pariu, que loucura. Pra ser um homem bem sucedido, né? Eu sou um homem bem sucedido, sou aí maçom, faz um apartamento foda. Todo mundo me respeita, todo mundo me adora. Todo mundo me considera um exemplo a ser seguido, um vencedor. E aí eu faço ritual de sacrifício humano colocando crianças, derramando sangue de criança para entidades demoníacas. Mas eu sou um homem bem sucedido, porra, como não? Olha aí meu carro aí, olha a minha casa aí. Olha aí as roupas que eu me visto, olha aí para os locais onde eu viajo, olha aí o meu cotidiano. Eu sou um deus na Terra, sou uma divindade, porra, acima do bem e do mal, e sou um exemplo a ser seguido. Sequestro criança, degolo as crianças, ofereço o sangue delas a entidades demoníacas que me provêm poder e subsídios homéricos que me fazem ser um homem bem-sucedido. Eu sou um homem bem-sucedido, você não vê aí? Todo mundo me ama, sou um homem muito bem-sucedido, sabe? E aí você vê a deturpação dos valores, né? Deturpação dos valores. O diabo, igual o George Soros, igual esses filha da puta desses gerentes humanos do sistema, eles são considerados exemplos a serem seguidos, sabe? Um George Soros, um Rockefeller, é a meta final da vida de um ser humano. Todo ser humano quer ser um George Soros, porra. Quer ter rios e rios de dinheiro, quer controlar um monte de coisa, quer ter poder, sabe? Então, o que você pode esperar de uma vida que está arquitetada dessa maneira? Não pode esperar merda, né? O que você pode esperar de criaturas que têm uma figura como George Soros como um arquétipo final da conquista humana? O que você pode esperar de uma humanidade assim? É só isso que está ao teu redor, né? Violência, guerra, intriga, conflito, desgraça, desespero, escravidão, violência, ódio, treva, sombra, inferno, demônios. Sabe? A humanidade hoje é composta por hordas de demônios, cara. E daqui a pouco é o dia 24 de dezembro. Na noite do dia 24 de dezembro vai estar aí todos os demôniozinhos aí comemorando o nascimento de Cristo. Um bando de hipócrita, de criatura de merda, patética, mano. Sabe, tinha que ter mesmo aí os cataclismos aí desse planeta Nibiru, tinha que varrer essa porra de humanidade da Terra. Ter tsunamis aí, tá 200 metros de altura para varrer essa bosta, cara. Que deu tudo errado, porra. Deu tudo errado. Não era pra isso existir, caralho.
Não era pra existir essa porra, deu tudo errado, sabe? Se existe um Deus bondoso aí vendo essa porra, que jogue chuva de meteoros aí, sabe? Saraiva das estrelas, pulverizem essa porra desse planeta, essa civilização macabra que se estabeleceu aqui nessa porra, mano. Essa humanidade, sabe? Um mundo de merda desse, uma civilização de merda dessa, uma humanidade de demônios, de ser humano de merda, pô. Isso daí tem que deixar de existir, sabe? Intolerável a existência dessa porra, dessa vida aí que se estabeleceu na Terra. Intolerável, sabe? Isso tem que acabar, tem que ter um final pra essa porra. Já passou da hora disso deixar de existir, caralho. Essa porra não pode ser perpetuada nem por mais um minuto, porra. Nem um dia a mais, sabe? Nem um ano a mais. E eu tenho fé que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo, né, cara? Nós já estamos aí no final dos tempos que João Evangelista narrou no livro do Apocalipse, né? Ele teve aquela revelação na ilha de Patmos, na Grécia, e ele descreveu o momento final dessa porra, dessa civilização. E tudo indica que isso aí, tá tentando, né?